Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição. Vamos juntos conferir os principais destaques internacionais desta semana. As autoridades australianas concordaram em suportar as leis sobre porte de armas depois de um homem e seu filho terem matado 15 pessoas que celebravam o Hanukkah em uma praia de Sydney. Um memorial foi montado em Bondi Beach, em Sydney, na Austrália, local que na véspera foi palco de um massacre. Velas e flores foram posicionadas em homenagem aos pelo menos 15 mortos e mais de 40 feridos registrados no tiroteio. Entre as vítimas estão uma menina de 10 anos, um sobrevivente do Holocausto e um rabino. No domingo, um homem e seu filho abriram fogo contra cerca de 1.000 pessoas que celebravam Hanukkah na praia mais famosa do país, levando a multidão ao desespero. Usando armamento pesado, eles dispararam contra os presentes por 10 minutos, até que a polícia matou o pai, de 50 anos. O filho de 24 foi preso e está hospitalizado com ferimentos graves. Várias cenas das pessoas fugindo correndo foram compartilhadas nas redes sociais. A polícia afirmou ter encontrado uma bomba caseira em um carro estacionado perto da praia e que o artefato explosivo improvisado provavelmente havia sido plantado por pai e filho. Nesta segunda-feira, o governo australiano anunciou que vai endurecer as leis sobre porte de armas. Segundo o primeiro-ministro Anthony Albanese, ficou concordado com os governadores dos estados e territórios australianos que serão exploradas maneiras de aprimorar a verificação de antecedentes para proprietários de armas de fogo, impedir que estrangeiros obtenham licenças para porte de armas e limitar os tipos de armas legalizadas. Massacres são raros na Austrália desde 1996, quando um atirador matou 35 pessoas na cidade turística de Port Arthur, que levou a uma mudança na legislação. Segundo a ABC News, os atiradores de domingo podem ter vínculos com grupos jihadistas Estado Islâmico. A polícia investiga a motivação do crime, mas as autoridades afirmaram que o ataque foi claramente planejado para aterrorizar a comunidade judaica. Um ato de antissemitismo, de terrorismo, nas palavras de Albanese. As perdas econômicas causadas por catástrofes naturais tiveram uma queda de quase 1/3 em 2025. A queda se deve à temporada de furacões no Atlântico Norte, menos custosa do que a do ano anterior. As perdas econômicas provocadas pelos desastres naturais em todo o mundo registraram queda de 33% em 2025 a 220 bilhões de dólares, ou quase 1 trilhão e 200 bilhões de reais. É o que aponta a primeira estimativa da resseguradora suíça Swiss Re. A conta para as seguradoras ficou em 107 bilhões de dólares, ou 579 bilhões de reais. O valor é 24% a menos do que no ano anterior. A queda é explicada pela temporada de furacões no Atlântico Norte, menos custosa do que a de 2024, marcada pela passagem dos fenômenos meteorológicos Debby, Helene e Milton. A temporada de 2025 de furacões somou 13 fenômenos, 3 deles de categoria 5, mas pela primeira vez em 10 anos, nenhum deles tocou o solo nos Estados Unidos, o que explica a conta menor para as seguradoras. O furacão que provocou mais danos econômicos este ano foi o fenômeno Melissa, que atingiu a Jamaica e também passou por Haiti e Cuba. As perdas seguradas são avaliadas em até 2 bilhões e meio de dólares, ou 13 bilhões e meio de reais. Apesar da queda, 2025 foi o 6º ano em que os gastos cobertos pelas seguradoras, em casos de desastres naturais, superaram 100 bilhões. Um dos motivos é a série de tempestades consecutivas severas, que prossegue em trajetória ascendente. A Organização Mundial da Saúde abre uma conferência com o objetivo de estabelecer uma base científica para a medicina tradicional por meio de novas tecnologias, como a inteligência artificial. Dar uma base científica à medicina tradicional. Esse é o objetivo de uma conferência que começou em Nova Delhi, na Índia, organizada pela Organização Mundial da Saúde. O encontro vai examinar como os governos podem regulamentar a medicina tradicional, usando novas ferramentas para torná-la compatível com os sistemas de saúde modernos. Cerca de 90% dos Estados-membros da OMS relatam o uso da medicina tradicional, frequentemente por entre 40% e 90% de sua população. Para alguns, é sem dúvida o primeiro e único ponto de acesso à saúde.
refletindo a realidade global de que metade da população mundial não tem acesso a serviços essenciais. E a medicina tradicional é algo que possui relevância biocultural. Ela faz parte do patrimônio de cada país e é acessível financeiramente e aceitável. A OMS define medicina tradicional como o conhecimento, as habilidades e as práticas acumuladas ao longo do tempo para manter a saúde e prevenir, diagnosticar e tratar doenças físicas e mentais. Mas esses tratamentos muitas vezes carecem de comprovação científica e ambientalistas alertam que a demanda por certos produtos alimenta o tráfico de espécies ameaçadas de extinção, como tigres e rinocerontes. 40% ou mais da medicina biomédica ocidental dos produtos farmacêuticos são derivados de produtos naturais. Por exemplo, a pílula anticoncepcional moderna é derivada do uso do inhame no México, ou a aspirina da casca do salgueiro. Esses são medicamentos de uso diário, e agora há também tratamentos para câncer infantil, como a vincristina e a vinblastina, da flor da vinca de Madagascar. A OMS acredita ainda que a inteligência artificial pode ajudar a analisar as interações entre medicamentos, como no caso das ervas medicinais, e extrair os componentes relevantes para maximizar os benefícios e minimizar os efeitos adversos. A União Europeia flexibilizou a proibição da venda de carros novos a gasolina e diesel a partir de 2035. A medida é uma tentativa de apoiar os fabricantes europeus em dificuldades. Vamos ver. Após essa data, os fabricantes poderão continuar vendendo um número limitado de veículos novos com motor a combustão ou híbridos, desde que cumpram uma série de condições como compensar as emissões de CO2. Segundo o comissário Stéphane Séjourné, a União Europeia não está renunciando às suas ambições climáticas, mas adotando uma abordagem pragmática diante das dificuldades pelas quais passa a indústria automobilística. O objetivo continua o mesmo, mas as flexibilidades são pragmáticas, considerando a aceitação por parte dos consumidores e a dificuldade para os fabricantes de oferecerem veículos 100% elétricos até 2035. A Comissão Europeia optou por uma abordagem que é ao mesmo tempo pragmática e consistente com seus objetivos e ambições climáticas. A proibição era uma medida emblemática do Pacto Verde Europeu e foi adotada durante o primeiro mandato de Ursula von der Leyen como presidente da Comissão Europeia, como parte do compromisso do bloco de alcançar a neutralidade em emissões de carbono até 2050. E olha só, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood informou que a cerimônia de entrega dos prêmios Oscar será transmitida com exclusividade pelo YouTube a partir de 2029. O novo acordo, com duração de vários anos, faz com que a mais prestigiosa cerimônia de premiação da Meca do cinema americano seja exibida apenas em uma plataforma de streaming pela primeira vez, encerrando uma relação de décadas com a emissora americana ABC. Os prêmios da Academia, que reconhecem o melhor do cinema, são vistos por cerca de 20 milhões de espectadores nos Estados Unidos, além de muitos outros ao redor do mundo. O contrato com a ABC para a transmissão da cerimônia termina em 2028, com a 100ª edição do evento. O canal pertence ao grupo Disney. O novo acordo com o YouTube, controlado pelo Google, marca uma mudança radical de rumo para a cerimônia e para uma indústria que acompanha atentamente o impacto das plataformas de streaming no cinema. Hollywood enfrenta desafios nos últimos anos ao lidar com os novos hábitos das gerações mais jovens de espectadores. A edição deste ano da cerimônia do Oscar foi transmitida pela primeira vez na plataforma Hulu, também da Disney, simultaneamente à exibição na ABC. Segundo a Disney, a edição de 2025 foi a mais assistida em 5 anos. Há uma década, cerca de 40 milhões de espectadores assistiam à transmissão da cerimônia de entrega dos prêmios da Academia. Autoridades italianas anunciaram a descoberta nos Alpes italianos de centenas de metros de pegadas de dinossauros, com mais de 200 milhões de anos. Os Alpes italianos escondiam centenas de metros de pegadas de dinossauros com mais de 200 milhões de anos. A descoberta ocorreu em setembro pelo fotógrafo de natureza Hélio Della Ferreira, que avistou os vestígios em uma encosta rochosa no Parque Nacional Stelvio. Ferreira contatou o Museu de História Natural de Milão, que reuniu uma equipe de especialistas para estudá-las.
Os dinossauros de Stelvio eram muito semelhantes a este plateossauro montado aqui no Museu de História Natural de Milão. Eram bípedes, com pescoços longos e cabeças pequenas, herbívoros que caminhavam em grandes manadas, como vimos e confirmamos com as pegadas recentes descobertas. Os maiores indivíduos chegavam a medir 10 metros de comprimento e pesar até 4 toneladas. As pegadas estão localizadas em uma encosta quase vertical, mas quando os dinossauros habitavam a área, era um pântano que se estendia por centenas de quilômetros em ambiente tropical. As pegadas foram cobertas por sedimentos que as protegeram, mas com a elevação dos Alpes e a erosão da encosta, acabaram expostas novamente, revelando uma das maiores coleções de pegadas de dinossauros em toda a Europa. Uma oportunidade única para estudar a evolução dos animais e seu ambiente ao longo do tempo. Pesquisadores no norte do Canadá observaram um caso raro de adoção por ursos polares, capturando imagens de vídeo de uma ursa selvagem cuidando de um filhote que não era seu. Os ursos polares são muito conhecidos pela força e por serem predadores vorazes. Mas a espécie também pode surpreender e se dobrar quando o assunto é maternidade. Pesquisadores no norte do Canadá observaram um caso raro de adoção por ursos polares, capturando imagens em vídeo de uma fêmea na natureza cuidando de um filhote que não era seu. A adoção de filhotes é relativamente rara em ursos polares. Documentamos 13 casos em nossa população de estudo nos últimos 45 anos. E no outono passado, quando observamos esse grupo familiar, uma fêmea foi imobilizada. Quando nos aproximamos, um dos filhotes tinha etiquetas nas orelhas e o outro não. As imagens de uma ursa cuidando de um filhote adotado foram capturadas durante a migração anual de ursos polares ao longo da Baía de Hudson, na província de Manitoba, conhecida como capital mundial do urso polar. Pesquisadores canadenses tinham encontrado a mãe na primavera, quando ela saiu de sua toca de maternidade. A fêmea tinha apenas um filhote, que foi marcado, uma prática comum para auxiliar no estudo da população. Acreditamos que seja porque essas ursas polares são mães tão boas, com o instinto maternal predisposto a cuidar de filhotes. E quando há um filhote sozinho, berrando e chorando, elas simplesmente o acolhem e cuidam dele. Os 2 filhotes têm entre 10 e 11 meses de idade e provavelmente ficarão com a mãe até completarem 2 anos e meio. Os pesquisadores não têm, no momento, informações sobre o que aconteceu com a mãe biológica do filhote adotado. E a agência americana NOAA informou que o Ártico registrou seu ano mais quente desde o início dos registros em 1900, destacando um cenário alarmante nessa região do mundo, particularmente afetada pelo aquecimento global. O Ártico registrou seu ano mais quente desde o início dos registros em 1900. De acordo com o relatório anual publicado pela Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos, entre 2024 e setembro de 2025, as temperaturas no Ártico ficaram 1,6 graus Celsius acima da média registrada entre 1991 e 2020. O autor do estudo disse à AFP que esse rápido aquecimento da região em um período tão curto é certamente alarmante e acrescentou que a tendência é aparentemente sem precedentes nos últimos tempos e talvez em milhares de anos. A análise da agência americana inclui o outono mais quente já registrado no Ártico, assim como o segundo inverno mais quente e o terceiro verão mais quente desde 1900. Esta região, que engloba o Polo Norte, é afetada por um fenômeno chamado amplificação do Ártico, que faz com que se aqueça mais rapidamente nas latitudes médias. Esse mecanismo se deve a diversos fatores, como a perda da cobertura de neve e do gelo marinho. O aumento das temperaturas eleva a quantidade de vapor d'água na atmosfera, que age como um cobertor que absorve o calor e evita que seja liberado para o espaço. Ao mesmo tempo, a perda do gelo marinho, brilhante e reflexivo, expõe as águas oceânicas mais escuras, que absorvem mais calor solar. E olha só, a FIFA garantiu que os torcedores de seleções classificadas para a Copa do Mundo no ano que vem vão poder comprar ingressos de $60, aproximadamente R$330, em resposta às associações que denunciaram preços abusivos. Vamos conferir.
A FIFA anunciou que os torcedores de seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2026 vão poder comprar ingressos de $60, aproximadamente R$330, em resposta às associações que denunciaram preços astronômicos. Em um comunicado, a entidade máxima do futebol explicou que uma nova categoria, a Supporter Entry, ou entrada para apoiadores, vai oferecer esses ingressos, disponíveis para os 104 jogos do torneio, inclusive a final. A FIFA acrescentou que esta iniciativa tem como objetivo apoiar, em primeiro lugar, os torcedores que acompanham suas seleções ao longo da competição. A Associação Football Supporters Europe se pronunciou contra os preços astronômicos impostos pela FIFA aos torcedores mais fiéis. Segundo a FCE, acompanhar uma seleção desde o jogo de estreia até a final custaria, no mínimo, $6.900, mais de R$37 mil, um valor quase 5 vezes maior do que durante a Copa do Mundo de 2022 no Catar. De acordo com a FIFA, 20 milhões de pedidos de ingressos foram recebidos até o momento durante a atual fase de vendas por sorteio, que começou na última quinta-feira. A Copa do Mundo de 2026, a primeira com a participação de 48 seleções, será realizada nos Estados Unidos, no México e no Canadá, entre os dias 11 de junho e 19 de julho. E esta edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado na nossa programação. Até mais!